Castillón Confidencial, de Albert Castellón. Bem-vindos! Como vão, confidenciais? Obrigado por estarem aí. Força, honra e vamos em frente com a informação e a liberdade de imprensa. Aqui vocês já sabem, exercemos isso todos os dias e não aceitamos dinheiro público de ninguém para continuarmos livres. Estar ao lado do governo Sánchez, fazer vista grossa, cometer ilegalidades se não te pegam, tudo isso é o que esse governo corrupto recompensa. O que o presidente recompensa. Hoje vamos provar isso para vocês com os seguranças de Marlasca promovidos por verem, se calarem e não denunciarem. Ou os membros da agência tributária que nunca prestaram atenção nas joias, na fortuna de Zapatero, nem nas declarações que Julito Martínez, seu laranja, nunca fazia. Hoje vamos contar para vocês os detalhes de alguns funcionários que, por fazerem mal o seu trabalho, foram promovidos. Ou você está comigo ou contra mim, é isso que Sánchez pensa, como um bom ditador narcisista que é. Mas tem mais. Estamos vendo isso na televisão e parece que... Miren, ser amigo de Sánchez é ditador. Ou você está comigo ou contra mim, é o que Sánchez pensa. Como Rodrigues, Zapatero, Buen, ele já tinha cortado o cabelo na sua barbearia mais de uma vez. Aí vocês estão vendo Jesus Caleja no aeroporto de Lanzarote porque vai ver seu grande amigo Pedro Sánchez na mareta. Ou é o Sánchez, último amigo Pedro Sánchez na mareta. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Eles passam parte do verão juntos porque há uma missa. A amizade de anos entre Sánchez, Begonha Gomes e esse tal de Caleja. Muito aventureiro, mas lá está esperando por ele um carro oficial enviado pela presidência do governo que será pago por você, como tantas outras coisas que pagamos. A amizade vem de longa data, já faz muitos anos que ele o convidou para o seu programa e a partir daí eles estiveram em Lyon praticando esportes de aventura e estabeleceram laços de amizade que o fizeram se tornar mais um da família. Em 2023 vimos Caleja pelos mercados de Lanzarote junto com Sánchez, os dois muito mal disfarçados, então foram reconhecidos imediatamente e tiraram fotos deles. E quem apresentou o seu livro Manual de Resistência? Por favor, logicamente, Jesus Caleja com Mercedes Milá. Cuidado com essa dupla Caleja-Milá, porque a amizade deles com Pedro Sánchez é economicamente muito produtiva para ambos. Há uns 2 anos, o próprio Caleja convidou Begonha Gomes e Pedro Sánchez para a sua grande casa em Lyon, e lá estiveram juntos. Olhem, o programa que Caleja apresenta na Tele5 Universo Caleja parece que vai continuar, mesmo tendo afundado na audiência. Está indo muito mal, não chega nem a 7,5% nem a 500 mil de telespectadores. Esses são dados do último programa de 27 de julho. Por isso ele tentou a sorte na casa do seu amigo Sánchez, a televisão espanhola. E, logicamente, sem deixar totalmente a Mediaset, ele vai ter seu próprio programa na televisão espanhola. Mas é que esse não é o primeiro programa de Caleja na emissora pública, não. Ele já tem 4 e 2 deles com Mercedes Milá. Sim, parece incrível, mas todos que apresentam o livro ao presidente acabam todos empregados na emissora pública que todos nós pagamos. Mercedes Milá apresenta... Me meto em um jardim no canal, 2 da televisão espanhola, 700 mil euros. O programa Não Milá apresenta, não sei do que estamos falando, na TVE mais de 1 milhão de euros. Ambos os programas são de Caleja, embora os apresentados por Milá sejam produzidos pela empresa de Jesus Caleja. E se chama Zanskar Producciones.
Não só vai produzir o programa de Caleja e os dois que já estão com Milá na emissora pública, mas também vai produzir Famosos ao Forno, Bake Off, programa que só ele rende 6 milhões de euros por temporada. Façam as contas. No total, para Jesus Calleja, mais de 10 milhões de euros por ano de dinheiro público. Em produção e agora também na apresentação de programas na emissora pública. Em qualquer país europeu que se preze, se os dois que apresentaram o livro ao presidente, Milá e Calleja, ambos fossem colocados na TV do governo, seria um escândalo. Seria aberta uma investigação, perguntariam quais méritos eles têm que outros não têm. E o que é mais grave, nenhum dos programas que Calleja produz tem grande audiência. Todos são um pequeno fracasso, inclusive os da Milá. Por que então eles são contratados? É para fazer um favor a um amigo? Para o colega que passa semanas na mareta com a família? Aqui não é que não se abra um debate, nem se investigue a questão em nível político, não. É que nem sequer se conhece a notícia. Aqui continuam seguindo em frente os dois, se gabando como a grande jornalista Mercedes Milá e como o grande aventureiro Calleja, sem se importarem com quem enche os bolsos deles com dinheiro público em troca de defender Sánchez com unhas e dentes em qualquer fórum que se preze. É muito sujo, claro que é. É muito vulgar, é muito grosseiro e é muito caro. Se vocês são como eu, autônomos, preparem-se, é hora de pagar a contribuição. Chegou o IVA de julho, preparem o IRPF e os impostos. Tem gente assim, que vai viver com esse dinheiro como um rei. E muitos deles estão agora na mareta, gastando seus impostos em férias de cinema. Bem-vindos, tem mais, nós investigamos. Castillón. Confidencial de Albert Castillón. Quase 20 dias desde a invasão, novas tentativas, já sabemos, manipuladas como a primeira, mas tentativas feitas há apenas alguns dias. Convocações para novos ataques à fronteira durante este mês de agosto. Falam do dia 22, do dia 26... e a população de Ceuta mal vê militares, apenas alguns poucos e sem ordem para agir. Aguenta e suporta 15 mil pessoas ocupando tudo, sem serviços médicos, sem poder levar as crianças ao parque, mulher de biquíni na praia, esquece. São essas barbaridades que estão aceitando como normais e não deveria ser assim. A defesa dessa zona, dessa cidade autónoma pelo resto da Espanha, deveria ser ainda maior do que é. Sei que é muito nas redes, mas eu sinto falta de um golpe na mesa e uma grande concentração ou uma viagem de todos a Ceuta para lembrá-los de quem é. Há duas mulheres irmãs que vivem em Ceuta e tiveram que sair de Ceuta para se protegerem e principalmente protegerem suas filhas. Uma delas tem duas meninas de 10 anos, uma idade complicada. Se na rua há milhares de ilegais que dão medo só de ver, não é? Não é uma questão de racismo, é pura segurança. Ceuta sempre foi a cidade mais tolerante da Espanha. Sempre apresento essas duas mulheres corajosas, Yolanda e Maria José. Como vocês estão, queridas? Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Que triste ter que sair da sua casa, né? Muito triste. É uma sensação que eu não desejo a ninguém. Ter que pegar 4 coisas da sua casa e ir embora. Até mesmo pensar que você não sabe quando vai voltar. Embora saibamos que vamos voltar e já estamos conversando sobre isso, provavelmente vamos voltar na semana que vem. Mas o medo persiste, as ruas continuam iguais, nada foi feito. Ceuta tem muitos imigrantes ilegais pelas suas ruas. Querem vender uma normalidade inexistente. Jornalistas ou pseudo-jornalistas que vão lá passeando pelas nossas ruas de madrugada dizendo: aqui é seguro, olha, eu vou, e depois dizem que não pode.
Senhora, a senhora vem por 2 dias e nós moramos lá. Nós sabemos que há pedófilos na rua e eu não vou deixar minha filha sair sozinha com 10 aninhos para lugar nenhum, nem mesmo para a frente da minha casa. Minhas filhas precisam estar sob supervisão. As mulheres saem a qualquer hora do dia e por mais que falem e por mais que tentem nos vender uma realidade que não existe, nós não podemos sair tranquilamente. Nossos homens também não. Ceuta virou um caldo de cultivo. As pessoas estão no limite, dá para perceber. As pessoas estão exaustas. Vocês estão exaustos, no seu caso. Além disso, Yolanda, na sua rua, na sua avenida em Ceuta, uma menina da idade das suas filhas foi estuprada, não foi? Sim, correto. Sim. E isso eu já ouvi quando já tinha ido embora, mas partiu minha alma. Estamos falando de crianças que não estão recebendo nenhum tipo de assistência, mas é que a cidade não consegue. É que esse é um problema que o governo da Espanha nos colocou. Ou seja, o que você não pode fazer é o que fez a ministra Mónica Garcia. Chegar, nos chamar de xenófobos, dizer que ela... é que Ceuta não fez nada. A cidade de Ceuta não fez nada. Não, vamos colocar as coisas em contexto. O governo central não fez nada. Ao ser alertado de que algo estava acontecendo, apenas cruzou os braços e permitiu a entrada de mais de 80 mil pessoas na cidade onde vivemos. 84 mil pessoas. Você vê isso da sua casa e, meu Deus, o que está acontecendo? Depois vai embora. Claro, é que isso não acontece em nenhum outro lugar. Como pode permitir que sua fronteira não sirva para nada? Então tire-a. Se não vai defendê-la, para que quer? Você deixa fazer marcações mal feitas, não manda ninguém, permite que toda essa quantidade de pessoas entre, depois vende. A grande maioria já foi embora, mas ficam 11 mil que não são o melhor que Marrocos tem. Ficaram para nós pedófilos, estupradores, pessoas procuradas pela Interpol. Olha, a segurança não existe nas nossas ruas. E depois o Estado, uma vez que permite que essas pessoas entrem, deixou eles circularem livremente pela nossa cidade. E depois querem que a cidade seja a responsável por montar tendas e fazer tudo, né? Esse problema foi criado pelo governo central. O governo central precisa nos dar uma solução. Ceuta, com 22 quilômetros quadrados, não pode receber todos que chegaram. Não temos infraestrutura. Quem tem mais infraestrutura é o governo central, que tem muitos quartéis que estão inutilizados neste momento. São eles. E agora nos dizem que vão colocar uma tenda para 1.500 pessoas, mas se temos mais de 10 mil, o que vamos fazer com 1.500 tendas? Talvez não tenha. Que ser, é ridículo. Maria José, por que você acha que fizeram isso? Ou seja, por que você acha que o governo central abandonou os ceutenses? Olha, eu não posso saber. Primeiro porque eu não estou na política e não entendo nada de política. Eu sou apolítica. Eu posso dizer o que sempre pensamos, que não importamos nada. Não importamos nada. Pensam que, como estamos separados da península pelo mar, tudo o que acontecer com a gente não vai afetar a Espanha. E há um problema que afeta a Espanha e a Europa. Nós somos a fronteira da Europa. Há pessoas que não entendem que Ceuta e Melilla nunca foram uma colônia. Eles pensam que somos como Gibraltar. Ceuta e Melilla sempre foram espanholas, e quando não eram espanholas, o reino de Marrocos ainda não existia, e não tem nada a ver com o que havia antes. Bem, se as pessoas começarem a voltar mais de 400 anos no tempo, saibam que vamos acabar todos sendo romanos. Quer dizer, Roma vai dizer, são meus. Na Itália, Roma vai dizer isso, mas também vai dizer sobre nós e sobre muitos outros povos do mundo. Ou seja, que as pessoas tenham um pouco de consciência. Claro, mas isso é muito importante. Vocês sentem, não é que vocês sejam, é que não querem ser outra coisa além de espanhóis, o que vocês foram a vida toda. Eu, quando lá llena... As pessoas são de diferentes religiões e de diferentes culturas e todos nós nos sentimos espanhóis. Claro, os cabalhas de nascimento e os cabalhas de adoção. Porque quem vai a Ceuta por 2 dias, não. Em Ceuta, para se sentir cabala, tem que ficar 2 meses. Com 2 meses, você já se sente cabala. Sim, sua pele e sua alma ficam impregnadas do que é o Levante e o Poniente. E você sabe o que é se sentir cabala? De verdade.
Tem muita gente que aparece falando em diferentes meios de comunicação que não são cabalas de nascimento, são cabalas de adoção. E esses sim são considerados espanhóis, pois somos todos espanhóis, todos nós que moramos lá. De verdade, acho que isso também é um problema. Justamente por estarmos separadas das penínsulas, nós somos como uma pequena ilha. O que acontece é que estamos ligadas ao resto por Marrocos, mas temos 22 quilômetros quadrados, nos sentimos mais espanholas do que ninguém. É que eu acho que não existe nenhuma cidade da Espanha que possa se comparar ao sentimento que temos de nos sentirmos espanholas. É o lugar onde você vai ver mais bandeiras da Espanha, onde nos sentimos mais orgulhosas de dizer que somos espanholas. Na Espanha hoje dá vergonha dizer que é espanhola. Se vêem uma pulseira ou camiseta, já chamam de fascista. Em Ceuta, não. Em Ceuta, nos vestimos com orgulho e dizemos com orgulho que somos espanholas. Não me importa o governo central que temos e que sejam... Não quero dizer. Não quero me rebaixar ao nível deles. Nem de Oscar Ponte. Esse senhor sempre falta com respeito ao rei, aos cidadãos e a todo mundo, pois nós somos, mesmo nessas circunstâncias, mais educados do que eles. E Ceuta, em Ceuta sente-se que se é espanhol antes de qualquer outra coisa. Quando o rei Juan Carlos veio, eu me lembro que fui a Toledo e ouvi uns senhores dizendo: olha só como eles saíram com as bandeiras, meu Deus, isso acontece em outros lugares e eu não acho que tenha tanta gente. Pois toda Ceuta saiu para receber os reis. Toda a periferia também. E de todas as religiões. Bom, quando falamos em Ceuta, se você já esteve lá ou se alguém quiser ir, que saiba que se fala do centro e do resto. O resto é a partir de Puertas del Campo, e isso de Puertas del Campo para cima, ou para Benidorm, Ventoux, isso é a periferia. Estamos muito orgulhosos dos bairros e do que os cidadãos fazem, porém, em ambos os lados, há quem aproveite as circunstâncias. Mas a maioria, a imensa maioria, só esteve para ajudar e está ajudando para que não se crie um caldo de cultura. Muito ruim, porque com o que o governo está fazendo não está nos ajudando. Está claro. Vocês falavam do rei Juan Carlos, que foi o último monarca espanhol que esteve lá. O rei Felipe nunca pisou Ceuta, nem como príncipe, nem como rei. Peçam para ele ir lá e fazer isso, por favor. Olha, eu pediria ao rei Felipe que, como ceutense, bom, eu sempre fui monarquista, mas desta vez eu acho que Ceuta se sentiu muito abandonada. Será que nosso rei fez como o presidente do governo e saiu de férias enquanto um território soberano seu enfrenta situação tão difícil? Isso nos incomodou muito, muito mesmo. Quer dizer, eu posso entender que ele não pode vir a Ceuta sem que este governo o autorize, porque no final das contas o rei é uma figura simbólica. O rei reina, mas não governa. Quer dizer, quem governa é o Estado, não ele. Mas, poxa, um apoio mais direto. Já houve incêndios e ele se aproximou. Eu sei que ele não pode se aproximar se não deixam, mas eu acho que às vezes é preciso bater na mesa e dar um passo à frente. A população está pedindo isso. Às vezes Ceuta pede isso. Albert, eu fico cheia da pré-intervenção. Eu convido ao cidadão Dom Felipe de Bourbon e Grécia para minha casa, se ele quiser. Que venha. Não ao rei, mas de qualquer forma não entendo por que temos que ter tanto cuidado, para que o monarca do Reino do Marrocos não fique bravo quando o próprio monarca do Reino do Marrocos ignora as águas territoriais por puro capricho do seu navio. E começa a pescar porque decidiu sair com seu iate e passa direto, ignorando os agentes da Guarda Civil que mandam ele parar. E isso aconteceu. Antes ele vinha muito. É que pra mim tanto faz. Eu vou falar, ao cassino de Ceuta. Tipo, não tem problema. O rei, que é monarca do país vizinho, pode vir sim. Não incomoda. Que venha à nossa cidade. E o nosso rei, no seu país, no seu território, na sua casa, não pode circular. Isso é como se você tivesse um cara convidado na sua casa que pode andar de cueca pela casa toda, mas você, que é o dono da casa, não pode, por respeito, andar de cueca. Ah, faça-me o favor. Se você anda de cueca, eu também ando de cueca, de calcinha ou sem sutiã.
Vamos fazer um pouquinho. Eu não tenho que ter consideração com o país que não fez nada. Bom, se fez algo foi incentivar para que passem 80 e tantas mil pessoas. Olha, 80 e tantos mil são os cálculos que puderam ser feitos. Quantas pessoas a mais entraram sem poder calcular? Estavam dizendo 80. Quantos entraram a mais? Sai uma informação real para mim. É que eles não dizem, é que eles mentem. Tem que ter consideração. Alguém na sua própria casa, quando era convidado, quando alguém... Contra mim eu sei que passeia. Amanhã vão nos chamar de fascistas. Não. Não, é o oposto, só parece. Vamos. Nós decidimos que é toda Ceuta. Porque não é só a minha verdade, é o que meus vizinhos estão contando, que saem das áreas chorando, pedindo ajuda. Há pessoas da periferia, como dizem, ou seja, dos bairros menos centrais, que não querem sair de todas as religiões e de todas as culturas, inclusive de todas as nacionalidades. Porque em Ceuta também temos muitos NE, mas temos imigrantes que residem legalmente porque temos muitas pessoas que são marroquinas e vivem em Ceuta tranquilamente. E também nós somos muito mira. Em Ceuta se fala. Eu sei que as pessoas vão dizer, ufa, como podem dizer isso assim? Pois é, somos 4 culturas. Falam de muçulmanos e não muçulmanos. Entre estes, nós, cristãos. Por quê? Porque pode ser que haja uma ampla maioria muçulmana, espanhola. É que não devemos confundir nacionalidades com religiões. Que não. Que haja pessoas que não compreendem certas religiões e certas culturas, tudo bem, mas nós em Ceuta convivemos e sabemos lidar com isso. Tanto os muçulmanos com os cristãos, com os hindus, com os hebreus, como os hebreus com o resto das religiões, como os cristãos com todos os outros. De verdade, nós nos damos bem, temos amigos de todas as religiões e de todas as culturas. É preciso saber conviver. E todos nós vamos nos adaptando, todos. Eu não estou dizendo que não cedemos uns ou outros. Todos nós aprendemos a nos adaptar. Gosto que você me confirme, Maria José, o que já tinham me contado, que o rei Mohammed VI, quando quer, passeia com seu iate por águas espanholas. É verdade, isso não é mencionado há muito tempo. Quando ele quer passear, as notícias são para o povo. Vê-se ele jogando no cassino de Ceuta, ou seja, ele pode entrar, mas o nosso não pode vir. Essa é uma atitude que precisa ser mudada. Vocês acham que o Pegasus, a espionagem do Marrocos a membros do governo espanhol, é o motivo pelo qual agora Sánchez não faz o que deveria? Bem, eu não sei, porque em 2021 aconteceu a mesma coisa e ele fez a mesma jogada. É verdade que eu acho que o Pegasus tem muito a ver porque algo aconteceu quando ele esteve em Ceuta, porque a questão do Saara não tem explicação, nem passou pelo parlamento, ou seja, ele decidiu e ponto final. E isso não pode acontecer em um governo como o da Espanha. O senhor Pedro Sánchez esquece que aqui é uma democracia, não uma ditadura, e que ele não pode fazer o que quiser, pois o poder não é dele, mas sim dado por nós, cidadãos. O verdadeiro poder está nas mãos dos cidadãos. Claro que eu acho que a Espanha se esqueceu de que quem tem o poder é o cidadão, não quem está governando. Nós cedemos esse poder e também podemos retirá-lo. Mas é que a Espanha vive adormecida. A Espanha é o país onde só queremos falar sobre bom mocismo, porque no momento em que você critica algo, já é o vilão, já é o fascista. Para que você tenha uma fronteira se não vai protegê-la? Isso não faz sentido. Que país do mundo não protege sua fronteira? Marrocos protege sua fronteira. O que não podemos tentar vender para as pessoas e para a população é que não, Marrocos é o vilão e que Marrocos permitiu a entrada. É Marrocos, mas também é a Espanha, porque a Espanha é quem tem a obrigação de defender sua parte da fronteira. E há quantos anos não se investe corretamente nessa fronteira? Nos venderam uma fronteira inteligente que não serve para nada se as pessoas entram nadando ou andando por um espigão. E que a única solução que agora nos dão, depois que mais de 80 mil pessoas entraram em Ceuta, é uma boia que está esvaziando no segundo dia. Isso é uma palhaçada e ainda por cima o Marlaska diz que não tem um plano para fazer outra coisa. Desculpe, você não está dizendo à população de Ceuta que vamos ter que viver sempre com essa angústia porque somos um povo resiliente, mas todo mundo no final acaba se quebrando, que é o que parece que estão buscando.
Estamos cansados e queremos já poder viver como qualquer cidadão, sem o medo, sem o temor de que um dia você acorde e não sejam 80, mas sim 1 milhão, que não temos estrutura para isso, que não conseguimos. Gostei muito de vocês dizerem que talvez na próxima semana voltem a Ceuta porque parte do plano, pelo que me contam, falhou para nós. É que vocês vão embora e o espaço de vocês seja ocupado por quem chegou. E ao mesmo tempo que haja confusão em Ceuta para provocar situações de alarme que permitam benefícios políticos ao governo, seja ele qual for, tanto faz para mim, não é? Vocês são como moeda de troca e eu acho que o povo de Ceuta é o primeiro que deveria sair às ruas, mas vocês sentem falta de mais apoio do resto dos espanhóis na península. Sim, porque são muito boas as mensagens que nos mandam de todos somos Ceuta, todos somos Ceuta. Mas, na verdade, gostaríamos que toda a Espanha estivesse se manifestando nas ruas para que se veja o apoio real que deveríamos ter. Se por uma Copa do Mundo as pessoas saem às ruas, por que não saem por espanhóis que estão passando por momentos tão difíceis? Por que nos dividem? Por que ainda existem espanhóis que, por mais que a gente saia às ruas, que vejam meus vizinhos chorando, que nos vejam mal, continuam nos insultando, chamando a gente de fascistas, dizendo que isso é uma mentira? Se isso é uma mentira, eu convido vocês a pegarem um barco e virem para Ceuta. Olha, é verdade o que você disse. Não se vêem mulheres na praia em Vic. Olha, até dá para ver mulheres na praia Vic, mas são pessoas que decidiram que não vão deixar que mudem a rotina diária delas. Tem gente que vai nadar no mar todos os dias. Ai, mas dessa vez, olha, Como um ato de rebeldia. tem praias que estão boas. Tá bom, sim, mas também porque as pessoas, olha, não podemos ir para os extremos. Não podemos dizer estamos na Terceira Guerra Mundial ou estamos na paz absoluta. Não, mentira, não, mentira. E eu, no dia 25, espero estar em Ceuta e espero comprovar com meus próprios olhos que houve uma melhora, mas sei que não vai ser normal. Também não podemos dizer que todo mundo está assustado. Não, mas temos que reconhecer que quem está assustado tem direito e é o jeito dele. Olha, eu estou fora de Ceuta, me angustia falar em nome das pessoas que estão em Ceuta, mas é que minha parceira está lá e me conta o que vive diariamente e meus amigos também estão lá. E por sorte ou por azar, pelo trabalho anterior que eu tinha, tenho contato com muita gente de Ceuta, de todos os bairros. E eu posso te mostrar. Na verdade, não posso porque não me dão permissão. Mas eu tenho áudios de pessoas de todas as religiões e de todas as culturas me dizendo: Mari José, isso não pode ser e queremos que eles voltem para o país deles por onde entraram. Que vão embora. Mas eles não vão, não vão. Se a gente colocar para sim, as ONGs. Se as ONGs dão um papel para eles, cartazes dizendo para pedirem asilo, dão instruções, é que estamos vendidos. Quem se lembra de nós, do medo que estamos vivendo? Tiraram a liberdade e a segurança e ninguém se importa. Ou seja, eles circulam, eles andam pelas nossas ruas como querem e nós estamos apavorados. Você sabe o que é viver em uma cidade onde 24 horas por dia você está ouvindo sirenes, ouvindo helicópteros? Olha, eu não desejo isso para ninguém. No final, você acaba enlouquecendo. No final é isso, você está na sua casa e é um pesadelo. Eu moro em um bairro onde atrás da minha casa tem um vale e você passa o dia todo olhando para ver se vão colocar fogo. É que é desumano. É preciso mandar uma mensagem. E Holanda, Maria José, vocês estão descrevendo muito bem que antes que eles tenham direitos, vocês têm direitos que não estão sendo respeitados. Eu neste país, Trabalhei direitinho para nada. Você não vai perdoar dívida de nenhum país, que isso fique bem claro. os cavalos vamos ficar e vamos lutar pelo que é nosso. Se quiserem, a gente mesmo faz o nosso próprio reino cabala, que não se preocupem. E nós não somos cabalas de sangue. Mas ninguém me tira de Ceuta, daqui só saio morto. Não saio de Alcúdia, lá é minha casa. Sim, tinha gente que dizia que essa opção de, bom, se o Estado ao qual vocês pertencem não os defende, criar um Estado à parte, uma independência em Ceuta. Bom, eu nunca tinha ouvido isso. Mas olha, lembro do meu pai que era do Bierzo e ele falava da
da República Independente do Bierzo. Democrática República Independente Democrática do Bierzo. Então não se surpreenda se a gente criar lá a República Independente Democrática Cabala. E digamos que é o reino de Ceuta. Olá, bom, eu sou, e tomara que toda a Espanha estivesse cheia de pessoas como Yolanda e Maria José, porque o patriotismo, a defesa da lógica mais normal, não ter medo de viver no seu país. Olha, O que não queremos é que politizem isso. Temos que tirar os óculos de qualquer cor. Olha, um exemplo de bom senso é o presidente da cidade e o vice-presidente da cidade, da Assembleia da cidade. Um do PP e outro do PSOE. De verdade, eles estão dizendo a mesma coisa. É que eles estão dizendo a mesma coisa e lutam por Ceuta. Primeiro Ceuta. E Espanha. E de verdade, vocês já viram algum presidente de qualquer partido político, de qualquer um, que não seja do que governa no país, que fale primeiro de... como dizia Viva, que primeiro temos que estar com o governo e depois, mas vendo que nos insultam e que nos abandonam, que nos chamam de xenófobos, né? A Ceuta, xenófobos. Xenófobos, por favor. O presidente Viva respondeu para ele em 2021, e isso aconteceu comigo, porque Ceuta é muito pequenininha e o presidente Viva é muito próximo. E eu estava na prefeitura e ele se aproximou para cumprimentar. E então eu disse: ai, presidente, como esse governo do Pedro Sanches lidou mal com isso, né? E ele me disse: não é momento de criticar, é momento de todos remarmos juntos para sair dessa. Esse é o presidente que me representa. E Melchor León é outra pessoa que representa a Ceuta. Sabemos que ele vai ser alvo de um processo disciplinar, que vai ser expulso, mas hoje, mais do que nunca, Ceuta é Melchor León e Juan Viva. É assim. Yolanda, Maria José, foi um prazer, uma satisfação falar com vocês. Vocês descreveram exatamente como está Ceuta, o que sentem e como o povo de Ceuta vive essa angústia. Espero que voltem logo para Ceuta e que possamos nos encontrar de novo nas ruas. Tomara. Um beijo bem forte. Obrigada pela entrevista, por favor, não deixem que se esqueçam da gente e continuem dando visibilidade a isso. Obrigada. Um abraço. Ceuta. E Ceuta precisa de mais ajuda do que nunca. Viva a Espanha e viva Ceuta. Viva Ceuta. Obrigada. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Esperamos você na Casa da Água com Gás Vichy Catalã. Amigos, no verão isso acontece todo ano. Há notícias que passam despercebidas, que não chamam atenção e que eu acho importante que a gente saiba. Porque se alguém é condenado a 130 anos e cumpre 6, isso deveria ser notícia, não é? E além disso é um assassino múltiplo, dessa vez não da ETA, né? Do antigo exército de El Salvador. Vejam, em 2019 o padre Ignacio Ellacuría foi assassinado por membros do exército de El Salvador. Eu sei, estou falando de muitos anos atrás. 8 assassinados, 5 deles espanhóis. Alguns dos autores que foram identificados fugiram para os Estados Unidos porque naquela época esse exército era apoiado pelos Estados Unidos. Concretamente, o homem de quem quero falar é um dos assassinos do padre Ellacuría, Orlando Montano Morales. Vocês estão vendo ele. Esse homem fugiu para Massachusetts, de onde foi extraditado para a Espanha em 2017. Ele foi julgado na Audiência Nacional em Madrid e condenado em 2020, como eu disse, a 133 anos e saiu após 6. Dizem que ele não está bem, que sua mente está em outro lugar e ele está na rua. Eu sei que talvez ele não seja perigoso hoje em dia, mas vocês acham justo que um assassino múltiplo, que é do que estamos falando, esteja na rua após 6 anos depois de ser condenado a 133?
Montano foi vice-ministro da Segurança Pública, um dos que deu a ordem para esse assassinato múltiplo. E agora, se vocês o virem pelas ruas de Madrid, mais um assassino que ficou solto. Não é vingança, é justiça. A mesma que pedem inúmeros amigos que continuam ligando para o programa, mesmo em agosto, sobre Ceuta, e nós não esquecemos. Gema, Candelária, Fabiane e Alfredo. Queria comentar uma coisa. É coincidência que o ataque a Ceuta tenha sido em 31 de julho, quando Pedro Sanches já estava de férias. Ele não teria que enfrentar ninguém no Congresso. E isso se mantém ao longo do tempo, porque assim nem o PP nem o PSOE se veem obrigados a fazer seu teatrinho de se atacarem ou de dizerem ou qualquer coisa assim. Tenho pensado muito sobre o que está acontecendo agora em Ceuta. E você sabe que sempre houve um plano para a Agenda 2030 invadir a Europa, que a Europa já não seja branca, mas sim uma mistura de todos os povos. E a pior de todas é a islâmica, não é? E então Sanches está pagando ao Marrocos para que o ajude a executar esse plano, invadir a Europa, e a Espanha é a porta de entrada para a Europa. Eu acho que é isso que está acontecendo e não essa história do Pegasus. Como é que deixamos a defesa do território espanhol nas mãos do Marrocos, que acabou de nos invadir? Alma Cântaro, mas vamos ver. É um ato de rendição? É um abandono total de Ceuta. Eles sabem que os marroquinos são muito racistas contra os negros. Eles não se suportam. Outro dia houve mortos em uma briga em Ceuta entre negros e marroquinos. O que está acontecendo? Ao deixar entrar no dia 11 quase 100 mil marroquinos, não houve problema. A polícia marroquina não fez nada. E agora que há negros que entraram no dia 15, quando os negros quiseram entrar, aí sim começaram a reprimi-los. Se eles quiserem, tem certeza de que Ceuta vai ser marroquina, não vão querer nenhum negro lá, só vão querer marroquinos. Então estão deixando os marroquinos entrarem e expulsando os negros. Sim, sim. É um plano, absolutamente um plano. E vocês lembram o que disse Mónica Garcia, a pior ministra da Saúde que já tivemos. Mas isso não significa que haja um colapso. E quero enfatizar isso, porque acho que essa mensagem, que é uma mensagem alarmista, pode fazer com que algum paciente de Ceuta que está aqui não vá ao seu hospital, não vá ao seu centro de saúde, porque disseram que está colapsado. E não está. Que não está colapsado. Os moradores de Ceuta me mandam essas fotos. Este é o hospital de Ceuta. Olhe a fila que tem na porta. Você iria se fosse uma urgência leve? Vamos, claro. A não ser que esteja com a cabeça rachada, não tem como se aproximar. E diz que não está colapsado. Bom, isso, Mônica Garcia, claro, quando se chega lá, fica meia hora e vai embora, você não fica sabendo do que acontece em Ceuta. Bolanhos nem vai, porque está de bicicleta, sim, passeando de bicicleta. E é curioso, aí você vê, Bolanhos fica mal em todos os aspectos. Fica estranho de paletó e gravata, fica quase engraçado, um pouco maluco de bicicleta. De engraçadinho, Bolanhos fica melhor cumprindo as ordens do chefe dele. E sabem onde ele passa as férias? Em Mojácar. Quem passava as férias em Mojácar e tinha um apartamentinho? Sanches e Begonha. Aposto que se conheceram em Mojácar, fizeram favores mútuos e daí virou ministro. Não tenham dúvida, essas coisas acontecem. E prestem atenção ao que vou contar. Isso aconteceu neste verão e ninguém deu muita importância, mas para mim tem. E isso que vocês estão vendo é o Museu de Jacques Chirac na França, que foi primeiro-ministro da França. Lá são guardados objetos, veículos, carros, joias. Em menos de um ano, roubaram 2 vezes. A última foi há pouco tempo, em julho. Por que isso é notícia na Espanha? Olhem, neste museu há joias iguais ou muito parecidas com as que Zapatero tinha no seu cofre. A diferença é que aqui elas estão como devem estar, com o estojo, com o emblema do Emirado Árabe que as presenteou, da Arábia Saudita, de Dubai. Roubaram joias com esse estojo real, original, não imitado.
Roubaram peças avaliadas em pelo menos 1 milhão em um dos assaltos. Quem pode ter interesse em conseguir essas joias, ou melhor dizendo, esses estojos para colocar suas joias dentro? E poder ir diante do juiz e dizer, viu como eram? Um presente de quando eu era presidente. Não preciso dizer o nome, né? Vocês já sabem de quem estou falando. 2 vezes em um ano, o último roubo, em julho, por favor, que alguém investigue se quem vocês já sabem está por trás disso. Mas Carlos das Canárias, Glória e Maria. Esse cara não vai sair daqui. Esse cara, assim que assinar o acordo que está assinando com Marrocos, vai ficar aqui. Esse cara, com o que fez ao Banco da Espanha para impedir investigação, coloca tudo à disposição dele. Esse cara, as coisas que ele faz já são de ditador. Pegar o barco da Guarda Civil para ir mergulhar, minha mulher e minhas filhas lá na mareta, tirando onda e provocando jornalistas e fazendo o que bem entende. Só ele faz isso. Os ditadores, e esse cara já está fazendo isso porque já se vê no poder para sempre. Minha opinião é que todos os filiados do Partido Socialista, todos os mandatários, todos os políticos, pelo menos os de Ceuta, deveriam rasgar a carteirinha do partido, despedaçá-la e jogar no lixo. Já está provado o que é esse senhor, esse nojento Sanches pode fazer com eles o que já está fazendo, para eles tanto faz. E para todos eles nós não importamos nada porque começa por Ceuta e termina por Astúrias. Moro em uma cidadezinha do litoral valenciano e, para minha surpresa, na segunda-feira houve uma manifestação de ciclistas com bandeiras da Palestina gritando Palestina livre. Nenhum movimento sequer com o que está acontecendo em Ceuta. Estamos tão alienados assim. Quanta razão você tem, Maria. Como alguém pode se manifestar pela Palestina com o que está acontecendo em Ceuta? É uma loucura. Bem, me mandam imagens de como os policiais dormem em Ceuta. O Faro de Ceuta, portal digital local, está fazendo um trabalho magnífico ao publicá-las. Imaginem nesse quarto que vocês veem 7 policiais dormindo, muitos em beliches, um só banheiro. Um vaso sanitário para 70 pessoas. Pessoas uma só, as condições são desumanas. Olha, eu digo que qualquer imigrante ilegal no centro CITE, no centro de detenção, está em melhores condições do que a Polícia Nacional. Eu sei que meus amigos do Jupal estiveram lá protestando e, sinceramente, o que Marlaska fez não é caso só de demissão, não. Julgá-lo por tratar tão mal os espanhóis e as pessoas que ele deveria proteger. Vamos ouvir Santos e Leida. Eles queriam comentar uma coisa, ouvindo a Rádio Cop, e estão com uma espécie de campanha para arrecadar fundos para a Caritas Ceuta, porque a Caritas Ceuta precisa de ajuda para que uma família de Ceuta possa comer, para ajudá-los. Essas pessoas nos subestimam, não citam o imigrante, ninguém perdeu a casa. O problema é nas ruas com quem invadiu. Olha, como uma sugestão ou como um alerta para todos os hispano-americanos, que bom, se os espanhóis não saírem, talvez devêssemos sair para defender nossa pátria-mãe, não é? Espanha, como quando aconteceu o que aconteceu na Venezuela, muita gente saiu às ruas, os hispânicos são mais defensores de sua pátria, então vamos defender a Espanha, devemos sair para protestar, defender e apoiar a nossa Espanha. A Leida, você é maravilhosa, mas tem razão. Quanto temos que aprender sobre o amor à pátria que tem Venezuela, Colômbia, Brasil, tantos países? Aqui ainda há quem seja capaz de abraçar a bandeira da Palestina e jamais colocar a sua própria na varanda. Rafa me manda de Almeria esta imagem. Um imigrante deve ser um engenheiro. Pronto. Pronto! Nari quebrou! Nar quebrou! Nar está quebrando os vidros dos carros sem motivo. Olha, aconteça o que acontecer, seja o que for, no Marrocos por metade disso, a polícia te dá uma surra que te deixa meio morto. Aqui na cadeia ou na prisão vivem muito melhor do que no Marrocos na rua. Essa é a questão. Aliás, em Córdoba os trens continuam.
Foi a Susana quem me mandou esse vídeo e disse: mais uma vez, por favor, estamos de saco cheio. Bom, e sobre o que aconteceu em Isla Cristina, a loucura, a matança ali de um garoto de 16 anos que passava pelo local, de uma mulher grávida de 8 meses, o que é isso? Isso é a guerra de gangues, senhores do narcotráfico, os Bava contra os Murinha, e o suposto responsável por esse assassinato é este homem que vocês vão ver, o Bava. Eu digo isso para ver se, mostrando a imagem dele, conseguimos prendê-lo o quanto antes. Eu sei que a polícia me diz: já temos ele, não digo encurralado, mas quase identificado, e sabem por onde ele anda, mas é preciso pegá-lo. Primeiro eles matam uns aos outros e no final acabam morrendo um bebê que nem nasceu e uma criança de poucos anos. Por favor, estamos muito mal. Vocês sabem, isso é consequência de uma política que permite que o tráfico de drogas atue livremente em toda a Andaluzia, mas especialmente no sul. O número de apreensões está no mínimo. Os dados mais recentes dizem que as apreensões caíram 44% e quase 10% menos pessoas são presas a cada ano. Porque desde que Sánchez e Marlaska estão no governo, o narcotráfico de haxixe está agindo livremente. Pegasus. Sempre acabamos falando do Pegasus. Me deem um minuto, tem mais. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. 9.159.304,91. De toda confiança. Na redação, últimas mensagens. Susana Gass, conte para a gente. Estamos aqui, Albert, na redação do Castillón Confidencial, recebendo muitas mensagens e opiniões, como sempre, e vamos repassando tudo isso ao longo dos dias. Por exemplo, Manuel diz que somos a vergonha do mundo. Tem que expulsá-los e prender os instigadores, começando pelo governo e seguindo por essa imprensa política que é só deles. Blanca diz que eu adoro quando o pessoal da Cruz Vermelha me pede algo para eu dizer não, após tudo de ruim que fizeram, principalmente na época da Dana. Etruschi afirma que Sánchez e seu governo deveriam ser julgados por alta traição à pátria. O que estão fazendo por nós? Não estão fazendo absolutamente nada por nós, mas é a mesma coisa com Zapatero. Está tudo muito ruim. Maria também diz que dá vontade de chorar pela Espanha que temos e pela capacidade, nesse caso pouca capacidade de reação que esse país tem, entre muitas outras coisas. É revoltante que, aconteça o que acontecer, mães precisem esconder suas filhas com medo de estupros e que o governo seja incapaz de agir. Sim, eles mergulham e se divertem muito. Parvarian diz que é preciso montar 2 bases militares, uma em Ceuta e outra em Melilla para salvar as cidades. Não há outro jeito. Animem-se. Silvia também nos comenta que ponto para o CNI. Com tudo o que está acontecendo, já passou da hora de decretar em estado de emergência. E isso tinha que ser agora. Solane diz bom dia. É para você, Albert. Bom dia, Sr. Albert. Ela diz deste outro lado do oceano, agradecida a você que sacrifica suas férias para nos manter informados. Reconheço que para o senhor isso é uma missão de vida, não apenas trabalho. É fascinante vê-lo e como nos mantém informados. Terapia diz que a soberania nacional reside no povo espanhol, do qual emanam todos os poderes do Estado, mas é verdade que quase nada disso resta. E a última sobre Oscar Puente diz, se cada vez que fala, Emília nos diz, se cada vez que Oscar Puente fala, cria um novo problema político. Presidente. É lógico perguntar quanto tempo ele continuará ativo no governo, na política, e os holofotes excessivos costumam ter consequências e, nesse caso, principalmente se você incomodar Pedro Sánchez, será imediatamente exilado. Vamos encerrar, Albert. Sempre reforçamos a importância de nos seguir nas redes para ficarem bem informados. Obrigada, Alberto. Muito obrigado e um abraço para os regulares de Ceuta. 20 deles pegaram sarna por trabalharem sem máscara e sem luvas. Um abraço, amigos, força, ânimo. E para a Susana Pastor, que na terça-feira nos contou que havia botes, táxis, botes e motos aquáticas que levavam pessoas para a península, inclusive mulheres para a prostituição. No dia seguinte, o ABC publicou e fico feliz porque assim fazemos barulho.
Chegaram até a usar caiaques para buscar pessoas e a tarifa fica entre 1.000 e 3.000 euros para fazer o traslado. Até Sotogra e para qualquer um dos ilegais que estão lá. Bom, tem fotos que valem a pena e no texto, no dia seguinte, ele me contou. O empurrãozinho dos táxis, a Espanha precisa da patera para seguir em frente. Lá eles levavam o empurrãozinho que a Espanha precisa para seguir em frente. Deixo isso aí. A prostituição. A RCP, a massagem cardíaca para a Espanha, quem me mandou foi o Juan, ele disse para ver se reage. O José Carlos, que para mim pareceu muito inteligente, e é verdade, nos dados que o José Carlos apresenta. Olhem só, ele diz, não é uma piada. Vocês sabiam que há militares espanhóis, 4.000 soldados na Letônia, Eslováquia, Roménia e Mali, protegendo suas fronteiras. Mas em Ceuta e Melilla não. E é verdade, isso que é o pior, é verdade. Bom, e uma ligação de um general para o rei que a Loli me mandou. Meu general, acho que deveríamos tratar do assunto de Ceuta. Vou ligar para Sanches e ele dirá o que devo fazer. Esse traidor está de férias e não liga para nada. Entendi e compreendo a situação. Os ceutenses precisam de nós e a sua responsabilidade, meu general. Me dê um minuto. De acordo, meu general. Margarita, o general Quevedo me disse para fazermos algo a respeito de Ceuta agora. Fique tranquilo, felpudo, eu cuido disso. Felipe, você permitiu que vendessem a Espanha para seus inimigos. Não é uma brincadeira. É a realidade de hoje e algum dia saberemos os motivos. Assim como acabamos conhecendo os detalhes do 23 de fevereiro ou do 11 de março algum dia e em breve também saberemos os motivos da inação do rei. A Yolanda Ioli disse algo há pouco na entrevista que me fez pensar. Tudo bem, não deixam ele ir, embora ele devesse ir. Mas sério, ir para as regatas, para Maiorca no mesmo dia em que invadem Ceuta, ele não podia cancelar as regatas em Maiorca. Esses gestos são os que acabam com uma monarquia. Eles mesmos cavavam sua própria cova às vezes. Amigos, por hoje é suficiente. Amanhã tem mais. Espero vocês na trincheira. Obrigado. Obrigado. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Albert Castillón.